Se você gosta de animes com temáticas históricas ou de acompanhar o desenvolvimento de bravos guerreiros, esse anime merece ganhar um lugar na sua lista. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos conversar sobre um dos meus animes favoritos, Kingdom. Enquanto a vídeo está rolando, vai deixando seu like, se inscreve para receber mais conteúdos como esse. A história é ambientada em um período histórico da China conhecido como Reinos Combatentes. Nesse período, 7 reinos viviam em um constante estado de conflito e guerras entre si. O anime Kingdom vai contar a história sobre um imperador que quer unificar a China e também sobre um escravo que quer se tornar o maior general de todos os tempos da China. A história de Kingdom é sobretudo uma história de guerra, né? Então nós vamos acompanhar vários conflitos, várias batalhas de diferentes tipos. Iremos assistir a esses conflitos por diferentes pontos de vista, sendo destacadas as motivações de cada um desses lados. E apesar de ser um anime focado nas guerras, né, tem muitas cenas de batalha, há bastante foco também no desenvolvimento da história dos nossos heróis, das estratégias que eles estão usando, e a todo momento há a discussão sobre a natureza da guerra e as suas consequências. Como já se é de se esperar, há no desenrolar da trama, né, várias conspirações, várias traições, envolvendo principalmente a realeza, né, como se já não bastasse as lutas externas que os reinos enfrentam, como eu falei, né, os reinos e 7 reinos estavam em constante conflito. Há também os conflitos internos por poder, influência, todo aquele lance de agarinhar aliados, extinguir inimigos, sem contar no papel desenvolvido pelo harém real. O que eu quero dizer aqui é que Kingdom ele não é um anime superficial, ele está recheado com cenas e diálogos profundos. A história nos apresenta vários personagens carismáticos e bem desenvolvidos, por sinal, mas aqui eu vou comentar apenas sobre 4 rapidamente que eu considero os 4 personagens principais. Shin, o nosso grande protagonista, é um órfão de guerra que passou a sua vida sendo um escravo, tendo o suficiente apenas onde comer e onde dormir para não morrer de fome ou frio. Para mudar a sua realidade, ele tem como única opção se alistar, né, ao exército, e ele passou a ter então como ambição se tornar um general, e não apenas um general qualquer. Ele quer deixar o seu nome na história como o melhor dos generais de todos os tempos. Shin é bastante simplista, né? Ele não teve educação, não foi à escola, então ele não entende de estratégias da guerra, mas ele tem bastante força de vontade, né, bastante espírito e bastante força bruta. Ele é daqueles, né, de derrubar todo mundo pela frente, na marra mesmo, com a cara e coragem. Apesar de ser um cabeça dura, muitas vezes, né, teimoso também, bastante teimoso, ele acaba conquistando não somente o coração, né, de seus companheiros, mas também os nossos, né, e com o decorrer do tempo se desenvolve e se mostra ser um excelente líder. Ele vai aprendendo várias lições importantes e conflitantes ao decorrer que ele vai subindo na hierarquia. Ele se tornou, inclusive, um grande amigo, fiel, escudeiro, né? Na verdade, ele se tornou a espada do rei do seu país, Zen. Zen, ele inicia, né, na história como o príncipe herdeiro e não vai ser fácil o caminho para ele se tornar de fato o rei daquele país lá, de Qin. Ele precisou passar por maus bocados. O seu irmão, inclusive, o meu irmão, na verdade, né, ele vai competir com ele pelo trono. E não bastante, né, mesmo apesar dele ser o príncipe herdeiro, ele teve uma infância extremamente complicada, extremamente difícil. Zen é um personagem com bastante profundidade. E para encerrar os ciclos de guerra, ele vê como única solução unificar a China, mas isso vai se provar qualquer coisa menos algo fácil de se fazer. Riley é uma jovem oriunda de um milenar clã chinês, um clã de assassinos, inclusive. Eles utilizam uma poderosa e letal técnica de ataque, porém um evento faz com que ela se volte contra o seu clã
e que seja perseguida, né, caçada por eles. Se torna uma foragida desde então, com sede de vingança. Durante a sua jornada, né, meio desacreditada aí da vida, pensando em como vai se vingar, ela encontra com Shin e acaba sendo impactada pela sua presença de espírito. Ela decide então se unir a Shin em busca desse objetivo dele, né, de se tornar um grande general. Ela é um excelente soldado, mas além disso, diferentemente de Shin, né, ela se prova também sendo uma excelente estrategista. Dio é descendente das tribos das montanhas e é um personagem que vai se desenvolvendo aos poucos, que vai ganhando importância aos poucos. De início, essa personagem se veste de uma maneira bastante peculiar. Depois a gente vai descobrir que é para esconder o seu gênero, né? Shin, inclusive, pensa que é um menino, né? E nos rendem cenas engraçadíssimas, os dois juntos. Apesar dela não ser um soldado como Hyunlei, ela vai se tornar também uma excelente estrategista e uma peça importante aí na equipe de Shin. O anime tem dois pontos fortes, né? Dois grandes pontos fortes. O primeiro é a história em si. O enredo é complexo, a jornada começa simples, vai se desenvolvendo em camadas que englobam mais e mais situações e personagens, fazendo parte de algo maior, com vários picos emocionais, reviravoltas. O enredo consegue retratar o significado da guerra na era histórica, bem como a luta pelo poder que ocorreu nesse período da China, né? Outro ponto forte é os personagens. Apesar do Shin ser o grande protagonista, como eu falei, a história ela não é resumida a ele. Nós temos vários personagens que, apesar de serem secundários, eles são bem desenvolvidos, eles carregam um contexto com eles, né? Um pano de fundo bastante rico. Eles possuem personalidades bem individuais, né? Eles têm o seu próprio brilho, tempos suficientes em tela para entendermos suas motivações, para simpatizar com alguns e para desgostar de outros, né? Nós acompanhamos o crescimento dos personagens em idade e maturidade, e o crescimento deles é demonstrado também em batalha, né, com a melhoria de suas habilidades. Creio que o único ponto fraco desse anime seja a primeira temporada, né, por causa da animação realmente bem ruinzinha, e eu confesso que quase que eu não levo pra frente, né. Mas esse problema foi resolvido na segunda temporada, então aguenta firme na primeira temporada aí. Que a segunda, terceira e a quarta, que foi lançada esse ano, 2022, são uma delícia de assistir. De verdade, se você não assistir ao anime somente por causa do gráfico, né, do desenho, da animação na primeira temporada, sem levar em consideração a história em si, você vai estar perdendo. A primeira temporada foi lançada lá em 2012 e agora, 10 anos depois, com o lançamento da sua quarta temporada, ela já possui muitos fãs. O anime é consideravelmente fiel ao mangá, mas ele possui algumas diferenças sim. Acredito que para englobar no anime um público mais jovem, né, mais novo, eles retiraram algumas cenas de nudez e de cunho sexual que continham no mangá. Isso eles não reproduzem no anime, e alguns contextos políticos também. Mas em geral é uma adaptação bem fiel e esses detalhes não influenciam negativamente em nada. E aí vem a seguinte pergunta, né? O anime, ele é baseado em algo real? Sim e não. É verdade que Kingdom se aproxima do real ao retratar personagens que existiram realmente na história da China, como o imperador Zheng, Xin, a própria rainha, Liang Po, entre outros. A narrativa explora justamente, né, o período da ascensão do rei de Qin, que se tornaria o imperador que unificou a China, os 6 grandes generais de Qin, os 3 grandes céus de Zhao e os 7 dragões de fogo de Wei foram sistemas que realmente existiram, mas há muito de ficção também aqui. Xin, por exemplo, né, que é o nosso grande protagonista, apesar do nome em si e ter sido inspirado aí, né, por uma figura real, há uma grande diferença. No anime ele é órfão e na vida real Xin foi filho de um governador.
Enfim, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia, se gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreve para acompanhar todas as dicas de animes, de livros, de doramas que eu vou trazendo por aqui. Se você já assistiu, me conta aqui as suas impressões do anime, a sua expectativa, né, para a próxima temporada aí que vai vir em 2024. Isso mesmo, gente, só em 2024 agora. Mas é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.